Olá! Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o sistema urinário e sobre a histologia das células de alguns órgãos que o compõem. Então, qual é a função do sistema urinário? A principal função do sistema urinário é a limpeza dos resíduos metabólicos do corpo por meio de filtração e excreção, o que tem a função de manter a homeostase da composição química dos fluidos corporais por meio da filtragem sanguínea. Em outras palavras, a principal função do sistema urinário é manter o nosso sangue limpo, porque todas as nossas células produzem substâncias secundárias, tipo lixinhos, que precisam ser descartados. E alguns deles podem até ser tóxicos. E elas são direcionadas lá para a corrente sanguínea e o sistema urinário tem a função exatamente de filtrar, de limpar o sangue e excretar esses lixinhos do corpo. Quais órgãos que o compõem? O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são responsáveis pela filtração do sangue lá nos néfrons, onde eu vou explicar mais um pouquinho à frente. Os ureteres são os dutos condutores até a bexiga. São esses dois canudinhos que se conectam tanto nos rins quanto na bexiga, lá onde eles desembocam. A bexiga em si é um órgão que possui revestimento muscular que armazena a urina. E a uretra é o canal condutor para a saída da urina. Nos homens, ela vai se encontrar lá na glândula peniana e nas meninas, lá na vulva. Então, os rins possuem uma capa de tecido conjuntivo e são divididos em duas partes, o córtex e a medula. O córtex é a região mais apical, mais externa do órgão, e a medula a região mais interna. No córtex vão estar localizados as estruturas vasculares e os corpúsculos renais, que é onde vão se encontrar os néfrons, que é justamente lá onde o sangue vai ser filtrado. Então, as estruturas vasculares, como a gente pode ver, é a artéria e a veia renal. Na parte medular, existe o sistema tubular, onde a urina vai passar por modificações para ser excretada. E no final, como vocês podem ver na imagem, os cálices renais, que estão na região medular, vão desembocar todos lá no ureter. Esses túbulos da região medular se organizam em uma constituição piramidal. Então, como que eles são? Se a gente pudesse aumentar, vocês podem ver na imagem, essa estrutura que parece uma pirâmide de cabeça para baixo. É lá que vão estar os néfrons. A unidade funcional dos rins é o túbulo urinífero, que é constituído pelo néfron mais o tubo coletor. Os néfrons são constituídos pelo corpúsculo renal, intermediário e túbulo distal. Olha só, então a gente pode ver nessa imagem, bem no meio nós temos um túbulo coletor e de cada lado nós temos um néfron, que é composto pelaquela cápsula glomerular vermelha, onde possuem os glomérulos, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, o tubo proximal contorcido, o tubo distal, a alça de Henle, que é a alça do néfron, que vai desembocar lá no tubo coletor. Como eu falei, os néfrons desembocam seu conteúdo lá no tubo coletor. Então, o sangue vai passar por todas essas dobrinhas, sendo limpo, sendo filtrado. E esse corpúsculo renal, esse triângulozinho, possui um glomérulo que lá dentro são enovelamentos de capilares. Então, como que ele é? Se a gente pudesse aumentar e ver, ele seria assim. Esses capilares, os capilares que trazem o sangue, entre eles existem as células mesangiais e matriz celular, que constituem o mesângio. As células mesangiais, elas são irregulares e possuem prolongamentos que aumentam a superfície de contato com o sangue. Essas células, elas além de sustentarem os capilares, elas possuem um papel muito importante no controle do fluxo sanguíneo. Então, as células dos néfrons e dos tubos coletores se ligam lá por zônulas de oclusão, que são especificações da membrana, que funcionam como botãozinhos, aqueles botõezinhos de encaixe, para manter as células bem unidas, super unidas, que é o que permite a diferenciação química entre o fluido intersticial e o líquido filtrado. Então, a gente pode ver aqui o glomérulo lá do néfron, que é aquela partezinha vermelha. Essa daqui, a cápsula glomerular, se a gente aumentar ela, ela fica desse jeitinho,
onde a gente vê aonde a arteríola leva o sangue, aonde ela traz o sangue de volta, como o glomérulo se organiza lá dentro, possuindo aquelas prolongações. E aqui na imagem de baixo a gente pode ver como ele é realmente no corpo humano. Esse é um corte histológico, é uma lâmina. Sobre os ureteres. Os ureteres são tubos fibromusculares que conduzem a urina dos rins até a bexiga por meio de contrações peristálticas. Então, nesse corte histológico, a gente pode ver o lúmen do ureter, ou seja, é a parte onde vai passar esse líquido, né, a urina. E você também consegue ver como ele é todo revestido de uma camada muscular, ou seja, é músculo liso, é um músculo que a gente não controla. É um músculo que faz um movimento peristáltico apertando esse líquido para baixo, em direção à bexiga, onde ele vai desembocar. Então, tratando um pouco da bexiga, as células da bexiga podem mudar sua conformação em decorrência da variação do conteúdo de urina. Em sua forma normal, elas são globulosas e quando precisam aumentar o espaço para o armazenamento da urina, elas vão possuir uma conformação mais achatada, como um balãozinho. Então, imagine que a bexiga está ali no seu tamanho normal, na sua conformação normal, com as suas células redondinhas, do jeitinho comum. Mas aí você vai armazenando a urina, vai segurando o xixi, ela tem que aumentar de tamanho para segurar todo aquele líquido. E quando ela aumenta, essas células mudam sua conformação, ficando mais achatadinhas. A composição muscular da bexiga é de músculo liso também, que se organiza em uma camada longitudinal interna e uma camada circular externa. Essa conformação garante que os movimentos peristálticos empurrem a urina em apenas uma direção. Então, os músculos se organizam de uma forma em que a bexiga não tem como empurrar a urina para cima, ela segue apenas uma direção quando ela é contorcida. Na junção da bexiga com a uretra, existe uma diferenciação muscular, que é onde vai se encontrar o esfíncter, tanto no homem quanto na mulher, que é um tipo de músculo que, ao se relaxar, permite a saída da urina, que acaba funcionando como uma portinha do corpo. Então, quando você vai fazer xixi, você obrigatoriamente tem que relaxar. Se você fizer força, vai demorar mais, que é como funciona esse músculo, o esfíncter. Então, num pequeno resumo, de onde vem a urina? Como eu falei, durante suas atividades metabólicas, as células do corpo humano produzem muitas substâncias, muito variadas. Algumas delas não são necessárias, ou são subprodutos, ou mesmo são eliminadas das células por serem tóxicas. E esses produtos são carregados pelo sangue, que vai ser filtrado nas unidades funcionais dos néfrons para limpar o sangue. O que resta dessa limpeza é o que chamamos de urina, que vai ser excretado. Então, olha só, nessa imagem a gente consegue ver como a artéria renal traz o sangue que contém o lixinho do corpo. O sangue entra pelos rins lá na região do córtex, chegam lá nos corpúsculos renais, naquela área mais piramidal, é drenado lá nos néfrons, o sangue limpo retorna pela veia renal e o que resta, que são as excretas, vão desembocar daqueles cálices lá nos ureteres que vão ser enviados até a bexiga. Da bexiga vão sair lá pela uretra para deixar o nosso sangue limpinho e numa homeostase química perfeita. Então, bebam muita água. É muito, muito importante cuidar do sistema urinário de vocês. Essas são as minhas referências. Nesse material da professora Tatiana, tem muitos cortes histológicos para quem tiver curiosidade de ver como realmente é no corpo humano, tá ok? Então, agradeço, boa noite e bons estudos.